Graças a Deus. Meus irmãos, antes de eu trazer a mensagem de hoje, eu senti no meu coração a necessidade de dar aos irmãos o texto que hoje pela manhã me faltou quando preguei a respeito da Cantares. Eu então falei dos guardas que rondavam pela cidade, no verso de número 7, na nossa exposição. Esses guardas viriram-me, tiraram meu manto, e então eu disse que estes guardas eram os ministros, pregadores da palavra de Deus. Eu queria que os irmãos então abrissem comigo em Isaías 62. Isaías 62, verso de número 6, diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia, toda noite, jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do nome do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Os guardas são os pregadores, uns que jamais se calam. Vós que fareis lembrar do nome do Senhor, nem deis descanso até que restabeleça Jerusalém. Então, esses guardas são os pregadores, ministros. Lá em Ezequiel 44, essa mesma palavra é aplicada aos levitas, que são chamados ministros do Senhor. Ezequiel 44, 11. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto, o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir. Então, esses guardas são estes pregadores. Eu não podia deixar isso em falta. Meus irmãos, nós vamos agora tratar de um assunto da maior importância. Eu sinto que os pregadores modernos têm faltado em expor essa verdade. Todos já ouviram falar dos 5 pontos do calvinismo. E muitos estão dispostos até a aceitar 4 pontos do calvinismo. E a dificuldade que eles têm é com o 3º ponto, que trata da expiação militar, da expiação específica, direcionada especificamente para o povo de Deus. Mas é o ponto mais glorioso e importante. Então eu gostaria de falar sobre isso. Espero que o Espírito Senhor me ajude. Não vou ler um texto agora. Nós vamos ver isso nas Escrituras, muitos textos. Eu quero começar com uma história contada pelos teólogos. É uma forma antropomórfica bem simples de tratar de um assunto extremamente complicado, profundo, que envolve a Trindade. Mas a maneira que eu vou falar é, portanto, uma maneira simplificada para que os irmãos possam entender. Na eternidade, quando não havia absolutamente nada criado, Trindade somente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que existe desde sempre, sem princípio, sem fim. Deus uma só substância, glória,
majestade e poder. Se reuniram em forma de 3 pessoas, representadas distintas simplesmente pela função que é dada a cada uma das pessoas. O Pai teria dito: desejo criar todas as coisas, céus, a terra, universo, as estrelas, os planetas, todas as coisas para a glória, para a glória do meu Filho. E quero criar os anjos e os homens, milhares e milhares e milhares. Sei que vão cair os anjos, e estes, para minha glória, serão destinados a um tormento eterno e ao meu juízo, eternamente. Mas dos homens que irão cair, todos eles irão cair, eu quero reservar um povo, grandes e pequenos, pelo meu amor, quero preservá-los, mas na verdade restaurá-los, porque quero entregar ao meu Filho, o povo, como sua noiva, sua igreja, para a sua glória. Mas eu preciso resgatá-los. Preciso que o meu Filho desça, se faça um como eles, e o substitua, para que eu exerça a minha justiça e juízo. Mas com o seu sangue, todos eles serão perdoados. Eu serei habilitado a justificar todos eles, pecadores que são ímpios, mas pela obra do meu Filho, eu poderei justificá-los. Então o Filho imediatamente se apresenta e diz: eu irei. Eu me disponho. E o Pai entrega solenemente para ele um livro contendo os nomes de todos estes que o Pai amou e escolheu, grandes e pequenos, de todas as tribos, raças, nações, cada nome escrito ali, neste grande livro. E o Filho recebe aquele livro naquele momento, naquele exato momento, na eternidade. Sua morte é determinada, é decretada e acontece. O livro é coberto de sangue. E ele ama cada um destes nomes profundamente. O Espírito Santo se aproxima e diz: eu irei chamar eficazmente, irresistivelmente, cada um deles
na plenitude do tempo de cada um, irei chamar, regenerando-os, concedendo-lhes fé, arrependimento. Vou aplicar, por meio da fé que eles irão exercer, todos os recursos da obra que o Filho fez por eles, morte e ressurreição, e vou preservá-los em fidelidade, em santidade até o fim. A grande pergunta é: podemos achar isso nas Escrituras? De fato aconteceu uma reunião na eternidade da Trindade, e que estas coisas foram determinadas assim? Há dicas na palavra de Deus de que de fato isto foi determinado e decretado na eternidade. Todas as coisas. E é isso que queríamos ver juntos. Vamos abrir, começando em Apocalipse, no capítulo de número 13. Eu quero ver as Bíblias aí sendo folheadas, e você comigo, se você quiser marcar o texto, pode marcar, mas eu quero que você me acompanhe. Apocalipse 13, vamos começar com o verso número 8, que diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós temos aqui um livro cujos nomes foram escritos. O nome do livro é Livro da Vida, mas passou a se chamar Livro da Vida do Cordeiro, porque ele morreu lá na fundação do mundo. Para afirmar bem que esses nomes são escritos na eternidade, veja Apocalipse 17, versículo 8, novamente, o mesmo verso 8, capítulo 17, versículo 8: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, que não é, mas aparecerá. Quer dizer, os que vão adorar a besta, o nome não foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, novamente aqui, nomes escritos no livro desde a fundação do mundo. E que o sangue do Senhor apareceu ali naquela reunião, na eternidade. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo, vou começar com 18. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais empregaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, aquela reunião. Agora, será que o Senhor Jesus, quando esteve aqui, deixou isso claro? Quer dizer, ele falou que estava aqui por aquilo que havia sido combinado, que ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai, determinada na eternidade para ele? Sim. Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo de número 6. Vou começar no verso de número 37. Diz assim:
Jesus falando: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Está vendo? Se o Pai vai me dar, os que vêm a mim, vem do Pai, e eu não vou recusar, de modo nenhum lançarei fora. E a vontade do Pai, eu desci do céu para fazer a vontade do Pai, e a vontade é essa: que eu não perca nenhum dos que me deu, que Ele me deu. Aí tem gente que lê isso e diz: não, ele está falando dos discípulos. Ah, é? Se ele está falando dos discípulos, só os discípulos vão ressuscitar no último dia. Não, ele está falando só dos discípulos, não. Ele diz: a vontade do meu Pai é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu, verso 39. Eu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Está falando dos eleitos, todos que o Pai lhe deu, na eternidade. E ele veio para isso. E é claro isso, porque o Senhor agora começa a chamar, tratar estes de uma forma especial, com expressões especiais e particulares. Por exemplo, vamos começar no verso de número 8. Ele vai chamar estes de os que são de Deus, para distinguir os que não são de Deus. Veja o verso de número 47, João 8, 47. João 8, 47 diz: quem é de Deus, é a mesma coisa que você dizer, quem são os da lista, quem tem o nome na lista, quem tem o nome no livro, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O nome de vocês não está lá. Está falando para os fariseus. E ele diz claramente: tem os que são de Deus e os que não são de Deus. Então ele chama estes do livro que o Pai lhe entregou e que ele amou, e pelos quais ele veio, de os que são de Deus. No capítulo 10, ele vai chamar estes da lista de ovelhas. Veja, capítulo 10. Eu vou começar do verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para isso o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Veja como ele conhece, decorou os nomes da lista, o nome de cada um, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja, aqui já uma manifestação bem clara da especificidade da morte de Cristo. A expiação é limitada às ovelhas, é por elas que eu dou a minha vida. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O verso 16 é muito precioso, porque ele tira aquela ideia de que as ovelhas por quem ele veio são só judeus. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas não desse aprisco dos judeus, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele está se referindo aos gentios. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Eu gosto disso aqui porque eu lembro da história de David Livingstone. David Livingstone foi um grande missionário inglês, não só missionário, ele era também um geógrafo, cientista renomado, mas era piedosíssimo e sentiu um chamado muito especial para ser missionário na África. E o versículo que o chamou para ser missionário na África foi esse versículo aqui: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Ele sentiu forte convicção de que na África havia outras ovelhas, as quais o Senhor, por elas morreu e queria conduzi-las. E ele foi. E nós sabemos a história, conta que não só ele fez um trabalho extraordinário missionário, muitos dos africanos silvícolas se converteram de fato, como também ele fez um trabalho de geografia. Ele mandava e reportava o relatório dos seus descobrimentos, dos pontos geográficos e tudo, e foram computados. Ele se tornou famosíssimo na Inglaterra, e aconteceu dele morrer lá, embrenhado na floresta. Mas o rei soube que da sua morte, mandou imediatamente uma comitiva para trasladar o corpo. Quando eles chegaram lá, os crentes, aqueles índios salvos, disseram: nós vamos deixar o corpo ir, mas o coração. Abriram o peito, tiraram o coração, enterraram na África, e o corpo veio. E então, um grande cortejo. O Dr. João Bico até conta uma coisa tão linda, quer dizer, triste, linda ao mesmo tempo, porque quando aquele cortejo estava passando, que ele foi sepultado, o seu corpo, na abadia de Westminster, onde só reis e lordes são sepultados. Disse que um mendigo estava assim sentado
apostado, vendo passar Féretro, David Livingstone. Alguém escutou que ele dizia: "You were right, David. You were right." Você estava certo, David. Você estava certo. Aí perguntaram por que ele estava dizendo isso. E então ele contou que era criança, adolescente, na mesma escola dominical, David Livingstone e ele. E então, quando cresceram, David Livingstone falou do seu desejo de ir para as missões. E ele disse: "Você está doido, você? Que nada, eu quero ganhar dinheiro, eu preciso, nada de missionário, então, porque eu estou doido para sair, me libertar dos meus pais, para começar a minha vida, ganhar dinheiro." Você é doido, que tal? E houve esse entrevero. David Livingstone foi, e ele saiu para ganhar dinheiro, ganhou muito dinheiro, perdeu tudo e agora estava na sarjeta, mas vendo a honra com que cresceu um tio, coleguinha de escola dominical, que ele pensava que iria se acabar e perder tudo na África, estava sendo honrado. Ele disse: "Você estava certo, David, você estava certo." Eu tive a honra, o prazer de visitar a Abadia de Westminster e de andar vendo as lápides no chão, de mármore no chão, e de exatamente a mármore onde estava David Livingstone. E o que está escrito é esse versículo aqui, em inglês: "Ainda tenho outras ovelhas, não deixe apreço, a mim me convém conduzir." Se você for lá, passa um esforço de você ir procurar a lápide de David Livingstone, ler esse versículo lá. Ele cria firmemente na eleição, e que de fato Deus tinha os seus eleitos, e o levou para a obra missionária. Foi exatamente a convicção de que Deus escolheu, tem os seus escolhidos e as suas ovelhas em toda parte do mundo, e que ele precisava pregar e chamá-las pelo nome quando pregasse o Evangelho. Tem muita gente que diz que a doutrina da predestinação, essa doutrina é uma doutrina que acaba com a evangelização. Então não é fato, não é fato, isso é mentira do diabo. Os maiores evangelistas que o mundo já conheceu creram firmemente nessa doutrina da eleição. William Carey, pai das pessoas modernas, William Williams, Adoniram Judson Taylor, todos criam firmemente de David Livingstone. Mas deixa eu continuar. Veja, por exemplo, aqui nos versos 26 a 29, se não está claro esse fato. João 10, 26. "Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas." "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar." Os puritanos diziam uma coisa tão interessante. Os puritanos diziam o seguinte: há dois sinais no eleito, um na orelha e outro nos pés. Na orelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nos pés, me seguem. Me seguem. Se a ovelha é do Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor, vai ouvir a verdade do Evangelho. O Espírito Santo vai lhe chamar, se o seu nome está na lista, e você vai seguir.
Cristo. No capítulo 11, o capítulo seguinte, ele vai chamar esse da lista agora de filhos espertos. Vamos começar no verso 47. João 11, 47. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo, em um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Veja, Caifás, porque era sumo sacerdote, o Espírito Santo o usou para profetizar que Cristo estava para morrer, não pelo mundo inteiro, no sentido de cada pessoa indistintamente, mas por um povo. E não só judeus, mas um povo que inclui os chamados filhos dispersos, que então formarão um só corpo. Os filhos de Deus que andam dispersos. Então, os que são da lista, os que têm o nome neste grande livro, os escolhidos de Deus, aqueles por quem Cristo veio para morrer, são chamados aqui filhos dispersos. Porque Deus quer reunir juntamente com os eleitos judeus, formando um só corpo. Então haverá um só rebanho e um só pastor. E é por eles que ele morre. Veja, o sumo sacerdote pelo Espírito Santo diz que ele estava para morrer pela nação. Isso está bem de acordo com o que o anjo diz para José lá em Mateus, deixa eu ver se é Mateus, quando José quer abandonar Maria, o verso 21, o anjo aparece para ele e diz que o que foi gerado nela do Espírito Santo. Aí o verso 21 diz: ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, ele vai nascer, é um menino gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Você não a deixe não, porque isso é de Deus, o Espírito Santo que fez isso. Vai nascer um menino e você, como marido, cabeça, é quem dá o nome. Você vai dar o nome de Jesus, que quer dizer Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É isso que confirma aqui o sumo sacerdote. Ele vai morrer pela nação, não é só o povo judeu, é o povo do Senhor, o Israel de Deus espalhado por toda a face da terra. Os eleitos, aqueles que quem o Pai escolheu. Vamos para o capítulo 17 de João. Veja o que o Senhor Jesus diz aqui, e como nos mostra claramente que ele tinha consciência de que era por eles que ele veio. Capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Veja, essa expressão não lhe dá assim, o entendimento de que chegou a hora.
aquilo que foi combinado lá na eternidade. É chegada a hora agora de se concluir no tempo e no espaço. É chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Está vendo? É direcionado. O Senhor lhe deu poder sobre toda a carne, mas o propósito é dar a vida eterna a todos os que lhe deste. Os que lhe deste. Jesus está dizendo, toda a autoridade eu tenho sobre toda a carne, mas o propósito é que eu dê vida eterna. Que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Não pode ser só judeus, só os discípulos que vão ter vida eterna. São todos os eleitos. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Claro que os primeiros que creram, não só judeus, mas teve outras mulheres também que creram. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. Agora presta atenção no verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está dizendo, não rogo pelo mundo, quer dizer, não rogo por aqueles que não têm o nome na lista. Eu não oro por eles. Eu não tenho nada com eles, a não ser juízo, que eu vou exercer no tempo próprio. Minha oração, meu rogo e tudo que vou fazer é por estes que me deste. E ele está se lembrando daquele momento na eternidade, quando recebe um livro da vida com os nomes. Os eleitos. Meus irmãos, eu não compreendi isso. Aumentou muito a minha responsabilidade em relação à minha resposta para com o Senhor. Porque uma coisa é você pensar, não, ele veio por cada uma pessoa indistintamente, não estava pensando em ninguém, ele veio para a humanidade e fez aquilo lá na cruz. Quem quiser, quem pegar alguma coisa, crer, esse então vai se aproveitar. E que eu teria feito isso. Mas aí eu descobri que não, que ele deixou a sua glória pensando em mim, que ele esvaziou-se, se humilhou, se prestou a ser identificado como uma de suas criaturas. O Deus que criou todas as coisas, anjos, querubins, serafins, o universo, que criou os animais, que criou todas as coisas extraordinárias e maravilhosas, que criou o homem, quis se tornar homem por minha causa, trazendo no coração o meu nome.
a grandiosidade, imensurável verdade da encarnação, que é tão gloriosa, extraordinária, incompreensível, aconteceu por minha causa. Eu quero que você pense em você, seu nome. E que tudo que ele sofreu, experimentou, foi pensando em mim. Eu não havia nascido 2000 anos depois, mas ali estava um homem andando pelas ruas poerentas da Palestina, pensando numa pessoa que haveria de nascer 2000 anos depois, pensando em mim, sofrendo, obedecendo e fazendo tudo perfeitamente para me favorecer, para completar toda a justiça que o Pai Deus, justo juiz, demandava de mim por causa dos meus pecados. Josafá. Você diz, mas não tem tanto Josafá, não tem tanto, mas tem mais Josafá. Aí, ele era Deus, ele sabia exatamente que Josafá era. Ele via o pecador, ele conhecia todas as entranhas do meu ser, as fibras do meu ser, minhas misérias e meus pecados, mas obstinadamente, por amor, porque meu nome estava lá, e o seu, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, na cruz, o Senhor Jesus não morreu representando a humanidade, não. Na cruz, ele morreu substituindo pecadores individualmente. E esses pecadores, os eleitos, que ele bem conhecia e amou profundamente. A Bíblia diz, aos que amou, amou-os até o fim. Pense, Cristo na cruz, entre gemidos durante 3 horas. 3 horas foram suficientes para que ele recebesse os pecados de cada um desses eleitos e pronunciasse entre gemidos o nome de cada um deles. E eu ainda digo isso, ele sabia exatamente o momento em que estava recebendo os meus pecados. Agora, Josafá, entre gemidos e de dor, ele pronunciou o meu e pronunciou o seu nome. Eu tenho que dizer isso, porque é o que a Bíblia ensina. Se você abrir lá em Gálatas, o apóstolo Paulo já afirma isso pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo testemunhou. Capítulo 2, no verso começar do verso de número 18, porque se tornou a ficar aquilo que destruiu a mim mesmo, me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas é o apóstolo Paulo. Eu estava pensando que o apóstolo Paulo. Não, ele está aqui estabelecendo uma verdade da morte expiatória específica de Cristo pelos seus eleitos, cujos nomes foram escritos no livro da vida, que ele guardou no coração e amou até o fim. Ele morreu por mim. Eu posso dizer isso e você pode dizer isso. Você não pode ser mais o mesmo, sabendo disso. Assim como eu também. Fui atormentado por isso. Graças a Deus. Não vou ficar sozinho não. Você que é da lista vai se atormentar também. Porque isso tem que mexer com você. É demais. Esse amor específico. Mateus capítulo 25, verso 34. Isso é confirmado o fato desses. Que ele veio para esses do Pai. Veja, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É a mesma coisa, vinde. Vocês que têm o nome na lista, vocês foram benditos, amados do Pai. Ele quis amar vocês, Ele quis colocar o nome de vocês. Vocês são benditos, meu Pai. Vinde, entrai na posse do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Realmente as pessoas qual a razão? Por que ele quis botar meu nome no livro? Por que Cristo me amou desse jeito, desceu, veio, pensando em mim, e morreu por mim? O que é que ele viu em mim? O quê? O que ele viu em você? Nada. Ele não viu nada, a não ser miserável pecador que você é e que eu sou. E Spurgeon disse: se ele fosse me escolher porque viu alguma coisa, teria que ver alguma coisa em mim, aí que não ia escolher mesmo de jeito nenhum. Não sei, eu não sei. Eu sou um pregador do Evangelho, 41 anos já de pastorado, muito mais de pregação do Evangelho. Estou morrendo, vou morrer e não sei lhe dizer por que ele me amou assim. E me amou. Tem diferença em mim. Eu acho que sou mais pecador do que esses que não têm nome na lista. E por que ele me amou? Oh, Deus só diz: beneplácito de sua vontade, louvor da sua graça. Nada mais. Ele quis. A parábola lá de Mateus 20, a explicação que o Senhor dá é uma coisa assim. Pergunte para Jesus: Senhor, por que não é injustiça o Pai ter escolhido botar meu nome lá e não botou lá de alguém, até meu amigo, gosto muito dele, mas vamos dizer que ele não tem o nome no livro. Não há injustiça. Aí Jesus contou uma parábola. Veja Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vida. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram.
tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, perguntou-lhes, por que estivestes aí desocupados o dia todo? Responderam, ninguém nos contratou. Então ele disse, ide também para a vinha, vós. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, bem cedinho, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem, ao contrário, o da 10ª, que eram os que bem tarde, chegaram tarde, recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, quer dizer, os que vieram cedinho, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, esses últimos aí trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga, o calor do dia e muito mais horas, né, trabalhando. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo o denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. O que foi combinado foi isso. Se comeres, morrereis. Tudo bem? Tudo bem. Comeu, morreu. Esse é o salário. Toma o que é teu e vai-te. Reclamar o quê? Não foi isso que combinou? Deus é justo, sim. Mas ele quis dar a outros a graça da salvação. E escreveram o nome deles no livro da vida. Não é lícito fazer ele o que quer, o que é dele? Não é justiça. O Senhor Jesus mesmo mostra que é uma graça deferida, voluntária da parte de Deus por amor eterno, divino, gracioso, que Ele quis. Aos outros, Ele simplesmente ordena aquilo que já haviam eles mesmos combinado e efetuado segundo o seu próprio coração pecaminoso. Graça, meu querido irmão, graça. Não tem outra palavra senão graça. E o último texto que eu quero mostrar está em Hebreus. A conclusão do ministério do Senhor Jesus Cristo mostra, Hebreus capítulo 2, mostra que Ele cumpriu aquilo que foi combinado na eternidade. Hebreus 2, vamos começar no verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santificam como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de me chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele é minha confiança. E ainda, eis, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Quer dizer, Jesus vai agora se apresentar diante do Pai, declarei o nome, teu nome a eles, fiz a obra que me confiaste fazer, e aqui estão agora, diante do trono, dizendo: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu.
coisa maravilhosa. Ele concluiu sua obra de forma extraordinária e maravilhosa. E isso vai acontecer. Todas as lutas que nós enfrentamos, se você é um eleito de Deus, o Espírito Santo lhe preservará. Até o momento que você está diante do trono, com o seu Salvador, dizendo: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Eu me lembrei de um texto, esse só vou ler, não vou comentar, é Isaías 53, que todos nós conhecemos. É o texto que descreve, que o Espírito Santo descreve a morte de Cristo em favor dos seus eleitos. Veja o que ele diz. No verso 8, começa assim: por juízo o opressor foi arrebatado, da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Quem lê aqui pensa que ele está falando de Judá, de Israel, dos judeus, mas é a transgressão de todos os eleitos. Nós também somos povo do Senhor, e pela nossa transgressão foi ele eleito, pelos eleitos. No verso de número 11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito o meu servo, o justo, falando de Cristo, com seu conhecimento justificará a muitos. Agora presta atenção: porque a iniquidade deles, quer dizer, destes muitos, levará a solução. Veja que a obra não é por toda a humanidade no sentido de cada homem distintamente. Não. Cristo morre pelo seu povo, pelos muitos. Por estes é que ele morre. E leva a iniquidade destes muitos sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de toda a humanidade? Não, o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. John Noe, o grande puritano, escreveu um livro, A Morte, da Morte, da Morte de Cristo. E ele, então, o livro foi resumido, então, o seu resumido está aí em português: Por quem Cristo morreu, o nome do livro. Maravilhoso. E uma da argumentação dele é a seguinte: Deus é justo. Deus jamais executa juízo duas vezes, uma vez só. Então, se Cristo morreu por todos os homens indistintamente, todos teriam que ser salvos, porque a culpa, o pecado, as transgressões foram expiadas eficazmente. O juízo de Deus foi derramado totalmente. O cálice da sua ira se esgotou em Cristo. Então, não sobrou mais ira nenhuma. Todos os homens em todos os lugares teriam que ser salvos. A salvação teria que ser universal. Mas não. Ele morreu pelos seus eleitos, e só estes serão salvos e livres do juízo eterno. Os demais vão receber juízo. Ninguém recebeu por eles. Eles vão receber o seu juízo eternamente no inferno. Não é grandiosa esta salvação tão específica? Eu sei que você deve estar perguntando: será que meu nome está? Como é que eu posso saber se sou um eleito de Deus? Alguém pode saber que é eleito de Deus?
Claro. Eu, na verdade, não posso saber se você é, mas você pode saber se é. E eu posso saber se sou. Cada um pode saber. A Bíblia diz: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E há muitas marcas, sinais que mostram, que testificam. A Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. A Bíblia fala claramente. E não é ativismo. Não é, às vezes, fazer aquilo no sentido de ativismo. Não. Os frutos aqui dizem respeito à natureza da árvore. Se você foi transformado verdadeiramente, nasceu de novo, então o que você vai produzir são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, que está no singular, para mostrar que é a vida de Cristo. Então, quando você lê lá em Gálatas, no capítulo 5, olha mais um versículo, mas é importante, 5, diz assim, que aqui mostra a diferença. No verso 16, Gálatas 5, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são todos opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas. Deixa eu fazer só uma coisa. Todos esses pecados você pode cair. Todos eles. O crente pode cair. Qualquer um desses pecados. Você não pode ser dominado por esta prática, por viver assim na carne, com prática e dominado e escravizado por esses pecados. Inveja, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Teve gente ensinando que crente podia praticar essas obras, mas porque aceitou a Jesus, no final da conta vai ser salvo. Crente carnal salvo. Está errado, isso a Bíblia não ensina. Que há crente carnal, mas não ensina que está salvo, não. Na igreja de Corinto tinha crente carnal? Tinha, mas Paulo não dizia que eles estavam salvos. Veja o que ele diz: não herdarão, já vos preveni outrora, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se há crente carnal, ele precisa se converter, ele precisa nascer de novo. Se tem prática do pecado. Veja, não estou falando cair nesses pecados. Todos caímos. Eventualmente, Davi caiu. Veio, mas era o nome de Deus. A pessoa se levanta, aberta, não fica na prática do pecado. É um eleito de Deus, não vai ficar. O Espírito Santo vai restaurar e livrar. E vai produzir o quê? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o crente vai praticar isso aqui. Eventualmente pode não praticar. Um crente pode ter, por exemplo, ficou nervoso, não foi manso, não teve domínio próprio, não foi longânimo, pode acontecer, mas isso é excepcional. A vida dele tem que ser isso, o fruto do Espírito, é o normal, é a vida de Cristo manifestada em nossa carne mortal. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, você vai saber seu direito. Lutas, dificuldades,
espírito contra a carne, muita gente. Talvez você seja crente que tem dificuldades. Eu gosto do livro Peregrino, você precisa ler. E tem um livro chamado A Peregrina, que ele também escreveu. E nesse livro ele conta de um que era fraco. E caía, e era tão difícil a vida dele. Mas ele sempre era levantado, sempre caía, mas estava se levantando, e queria, tinha fraquezas, e era conduzido. E no final, quando chegou na beira do rio, então se pensou, pronto, agora que ele não vai conseguir atravessar esse rio de jeito nenhum. Aí diz o peregrino que quando ele botou o pé no rio baixou, e ele passou sem dificuldade. Graciosamente facilitou para ele passar. Eu acho que eu sou esse aí. Eu estou me abandonando de jeito nenhum. Insiste comigo. Vai insistir com você também. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer e louvar o teu nome pela instrução da tua palavra. Senhor, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Quem pode contra essas coisas? O Espírito Santo firme esta doutrina, poderosa, maravilhosa, graciosa em nosso coração. Que ela sirva de consolo para a nossa alma. Nosso nome está escrito. Foi o Pai quem quis. Escreveu. E o Pai é maior que tudo. Ninguém poderá nos arrebatar das mãos dele. O Senhor nos conduzirá até o fim. Firmes na fé, na fidelidade. Mesmo no meio de grandes lutas, o Senhor nos sustentará. Porque o sumo sacerdote das nossas almas, aquele que morreu por nós, especificamente por nós, está sentado à direita. Já colocou o seu sangue no propiciatório. Ele se levanta e apresenta suas mãos firmes e intercede por nós. Ó Senhor, damos graças por essa doutrina tão gloriosa, que nós não possamos mais ser os mesmos. Damos mais dedicação, mais amor, mais consagração a Ti, Senhor. Como diz o velho hino, morri na cruz por Ti, que fazes tudo por mim. Hoje, Senhor, o Teu Espírito, sermos mais consagrados, dedicados, e até os mais amor. Queremos desfalecer de amor por Ti. Oh, amados, Teu nome